Olá, seja bem-vindo ao canal Conexão Bíblica LF. Aqui é o professor Luciano Ferrari. Hoje nós chegamos ao final da nossa jornada pelo livro de Josué, analisando os capítulos 17 a 24. Nessa última aula da série, nós vamos ver como a divisão da terra se conclui, o estabelecimento das cidades de refúgio para a proteção dos inocentes, a distribuição das cidades sacerdotais dos levitas e uma lição incrível de comunicação e paz na história do altar construída pelas tribos do leste. E para fechar com chave de ouro, analisaremos os discursos de despedidas desse grande líder. Vamos ver o desafio solene que Josué faz a todo o povo em Siquém, culminando naquela declaração histórica que marca famílias até hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Prepare a sua Bíblia, o seu material de anotações, deixe seu like no vídeo para ajudar o canal e vamos para a tela dos slides. Então vamos dar início à nossa aula 19, nosso curso de Bibliologia, e finalizando hoje o livro de Josué. Iniciamos com o capítulo 19, a herança de Manassés e a visão de expansão. A minha tribo de Manassés e as filhas de Zelofeade, verso do 1 ao 6. Detalha-se a distribuição do território para a meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, cumprindo-se a lei dada por Moisés. As filhas de Zelofeade apresentam-se diante do sacerdote Eleazar e de Josué, para reivindicar e receber sua herança de terras entre os irmãos de seu pai. Então, no caso, Zelofeade, ele não teve filhos homens, somente mulheres, e elas vão lá ali no sacerdote Eleazar e Josué reivindicar sua porção de terra. Reclamação dos filhos de José e o desafio de Josué. As tribos de Efraim e Manassés reclamam com Josué que sua porção é pequena demais para um povo tão numeroso. Então, o local que eles estavam pequeno. Em vez de dar uma concessão fácil, Josué os desafia a agir com fé e esforço. Manda que eles subam ao bosque, desmatem as montanhas e conquistem os cananeus, mesmo que esses possuíam carros de fé. Então, o armamento deles era muito maior do que o povo de Israel. Capítulo 18. O tabernáculo em Siló e o mapeamento da terra. O estabelecimento do centro da adoração em Siló, verso do 1 ao 10. Toda a comunidade de Israel se reúne em Siló, onde ergue-se o tabernáculo da revelação, que passa a ser o centro espiritual e político da nação. Josué repreende as 7 tribos restantes que estavam hesitantes em tomar posse da herança. Até quando serem preguiçosos em tomar posse da terra? Então Josué os repreende ali. Mapeamento da terra e herança de Benjamim, verso do 11 ao 28. 3 homens de cada uma das 7 tribos são enviados para fazer um levantamento e mapear o restante do território em 7 porções. Para mapear ali a terra em 7 porções. Após a descrição ser apresentada, Josué lança sorte diante do Senhor em Siló. A primeira porção é sorteada para a tribo de Benjamim, cujas fronteiras ficam estrategicamente situadas entre Judá e Efraim. Capítulo 19. Conclusão da partilha e recompensa de Josué. A distribuição para as demais tribos. Conclui-se o sorteio da herança para as últimas 7 tribos. Simeão, cuja porção ficou encravada no território de Judá. Zebulon, Asser, Zacar, Naftali e Dan, que após enfrentar dificuldade no seu território original, expandem-se ao norte, conquistando Lesser e Laís. Herança pessoal de Josué, versos 49 a 51. Após a conclusão da divisão de toda a terra entre o povo, os israelitas dão uma herança especial ao seu líder, segundo a ordem do Senhor. Josué pede e recebe a cidade de Timnat Será, na região montanhosa de Efraim, onde ele reconstrói a cidade e nela habita. Então, Josué tem ali uma porção diferente, tá? Uma porção ali dada, uma herança, né, especial que o povo de Israel dá a Josué. Capítulo 20. Cidade de refúgio. A provisão da justiça e da misericórdia. O propósito da cidade de refúgio. Verso 1 ao 6. Em obediência à ordem dada por Deus a Moisés, em Números 35 e Deuteronômio 19. Josué ordena ao povo que designe cidade de refúgio. Qual é o objetivo dessa cidade de refúgio? Era oferecer abrigo e proteção contra o vingador de sangue, a qualquer pessoa que matasse alguém involuntariamente ou sem intenção premeditada. Então, se alguém matasse um outro que não tivesse intenção ou não foi algo premeditado, ele iria para essa cidade de refúgio para ser livre ali, para poder viver
com proteção para que o vingador, que é a pessoa que realmente fosse vingar aquela pessoa que tinha sido falecida, tinha sido morta, né? Pudesse ser protegida. As 6 cidades designadas, versos 7 ao 9, são separadas 6 cidades distribuídas estrategicamente para acesso rápido em todo o território. 3 a oeste do Jordão, Quedes na Galileia, Siquém em Efraim, Hebron em Judá, e 3 a leste do Jordão, Bezer, Ramote e Golã. Os homicidas culposo devia permanecer na cidade de refúgio sob proteção até o julgamento da comunidade e até a morte do sumo sacerdote da época. Ele tinha que permanecer por esse período. Capítulo 21. A herança dos levitas e a fidelidade total de Deus. As cidades para a tribo de Levi. Verso 1 ao 42. O chefe da família dos levitas se aproxima de Eleazar e Josué para solicitar as cidades com seu campos de pastagem, conforme Deus ordenara por meio de Moisés. Por sorteio são distribuídas 48 cidades, incluindo as 6 cidades de refúgio, espalhadas entre todas as outras tribos para os levitas habitarem e ensinarem a lei. Então ali os levitas eles não tiveram a porção de terra, mas eles tiveram cidades ali que realmente foram destinadas a ele. Cumprimento pleno das promessas. O capítulo encerra com um dos versículos mais belos do Antigo Testamento. O Senhor Deus deu a Israel toda a terra que prometeu aos seus pais. Concedeu-lhe descanso de todos os lados e nenhum dos seus inimigos prevaleceu. E o verso é Josué 21, 45. Nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor fizera à casa de Israel falhou. Tudo se cumpriu. Então, tudo Deus cumpriu. Deus ele não é Deus de falar e não fazer. Capítulo 22. O altar da Transjordânia, comunicação e paz na comunidade. A despedida das tribos do leste. Verso 1 ao 9. Josué elogia e abençoa as tribos de Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés por terem cumprido fielmente o compromisso de lutar ao lado de seus irmãos, a oeste do Jordão. Eles são despedidos em paz para retornar às suas famílias no leste com muitas riquezas e gados. Então, essas duas tribos e meias, elas ficaram a leste do Jordão, já tinham sido distribuídas as terras para elas antes do povo de Israel entrar na terra prometida. O mal entendido é a aliança do altar testemunho, verso 10 a 34. Ao chegarem junto ao Jordão, essas tribos constroem um altar de grande proporção. As tribos do oeste interpretam o ato com apostasia e preparam-se para a guerra. Então aí as tribos que ficaram a oeste interpretaram que fosse um ato de apostasia e de idolatria. E eles se preparam para a guerra. Mas, no entanto, enviam primeiro Finéias e uma comitiva para investigar. As tribos do leste explicam que o altar não era para sacrifícios, mas um testemunho visual para as futuras gerações de que eles também pertenciam ao Senhor. Então, as tribos explicam, as duas tribos e meias, que é as tribos de Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés, explicam ali a Finéias que realmente aquilo ali era um mal entendido, que eles não estavam fazendo um altar para adoração, era um altar de testemunho ali, para que realmente algo ali, as pessoas lembrassem, as futuras gerações lembrassem que as duas tribos e meios que estavam ali, aquele povo também pertenciam à família das outras tribos restantes. Capítulo 23. A primeira despedida de Josué, exortação aos líderes. Alerta aos líderes de Israel, verso 1 a 11. Passado muito tempo, já velho e de idade avançada, Josué convoca todos os anciões, chefes, juízes e oficiais de Israel. Ele lembra que foi o Senhor que pelejou por eles e os exorta a se apegar fortemente ao livro da lei, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então Josué os alerta ali para sempre realmente observar o livro da lei. O perigo da mistura e da apostasia. Josué faz uma advertência solene. Se o povo se associar às nações pagãs restantes e fizer casamentos mistos com elas, esse povo se tornará um laço, armadilhas e espinhos em seus olhos. A fidelidade traz bênção, mas a desobediência traz o julgamento de Deus. Então não era para o povo se misturar, não era para o povo ali se dar em casamento com esse povo, se misturar com eles, para que eles não se tornassem ali para eles laços, armadilhas e espinhos aos seus olhos. Capítulo 24.
a Assembleia em Siquém e o desafio da decisão. O discurso histórico e o apelo à decisão. Verso 1 ao 15. Josué reúne todas as tribos em Siquém e faz uma retrospectiva da história da salvação, desde Terã e Abraão, passando pelo Egito até a posse de Canaã. Ele então faz um famoso desafio: escolhei hoje a quem sereis úteis. E faz a sua declaração imortal: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então Josué ele faz uma retrospectiva histórica, desde a chamada de Abraão até a entrada em Canaã. E ele faz uma pergunta para o povo: para quem vocês querem escolher? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A renovação da aliança e a morte de Josué. Verso 16 ao 33. O povo responde 3 vezes que servirá ao Senhor. Josué ergue uma grande pedra de testemunho debaixo do carvalho, perto do santuário do Senhor. O livro encerra registrando a morte de Josué aos 110 anos, a morte de Eleazar e o sepultamento dos ossos de José em Siquém, selando com honra a história de uma geração fiel, uma geração que foi fiel a Deus. Resumo prático e teológico, lições sobre fé, justiça e promessa. Josué, capítulo 17 ao 21, ação e iniciativa. Josué 17 ao 19. Deus dá a promessa, mas exige postura de fé, seja no desafio às tribos para conquistarem as montanhas, seja ao combater a hesitação em tomar posse da terra. Então Deus sempre dá um desafio para eles, para ter uma ação e iniciativa. Justiça e misericórdia. Josué 20. As cidades de refúgio revelam cuidado divino em proteger os inocentes e garantir o devido processo de justiça. Então, ao mesmo tempo, Deus é justo, mas ele é misericordioso. Fidelidade irrevogável. Josué 21, capítulo 21, verso 45. Nenhuma de todas as boas promessas falhou. Tudo se cumpriu. O cumprimento integral das promessas prova a fidelidade de Deus, mostrando que Deus é fiel e sua fidelidade é irrevogável. Lições sobre comunhão, aliança e decisão. Josué, capítulo 22 ao 24. Diálogo e comunhão. Josué 22. A crise do altar do Jordão ensina que ouvir e buscar a verdade antes de julgar evita divisões necessárias no povo de Deus. Então ali temos as tribos, do leste que fizeram aquele altar, só que não era um altar de sacrifício, é um altar memorial, para se lembrar que realmente eles faziam parte da tribo do oeste. Cuidado com as alianças. Josué 23. A exortação final alerta contra o perigo de se amoldar à cultura pagã e perder a identidade espiritual, para não se misturar com a cultura pagã, com realmente culturas que realmente não adoravam ao Deus Todo-Poderoso. O legado da decisão. Josué 24:15. A fé não é passiva, a fé ela é ativa, ela é algo que a gente constantemente está em atividade. A declaração eu e a minha casa serviremos do Senhor exige um posicionamento diário e consciente da família. Então é diário, todo dia. É uma fé ativa. E com o sepultamento de Josué e dos ossos de José na terra prometida, nós encerramos a nossa série sobre esse livro extraordinário. Josué 21:45 nos deixa a maior certeza de todas. Nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor fizera à casa de Israel falhou. Tudo se cumpriu. O mesmo Deus que foi fiel a Israel na conquista de Canaã é o Deus que cumpre todas uma de suas promessas da nossa vida hoje através de Jesus Cristo. Na nossa próxima aula aqui no canal, daremos continuidade aos livros históricos, entrando no livro de Juízes, onde veremos o que aconteceu quando uma nova geração surge sem conhecer as obras do Senhor. Antes de ir, comente aqui embaixo qual foi a maior lição que você tirou de todas as nossas séries sobre o livro de Josué. Se esse conteúdo abençoou os seus estudos, se inscreva no canal Conexão Bíblica LF. Ative as notificações e compartilhe essa aula com a sua igreja e amigos. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo estudo.